Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo e os próximos, eles estão sendo montados com o objetivo de dar um suporte aos alunos do curso de Direito da PUC Minas, a disciplina de Sociologia Jurídica, sobre o tema Tendências Contemporâneas da Biopolítica. Então, nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar dois autores e duas perspectivas. Trabalharemos, num primeiro momento, a teoria da sociedade de controle de um autor francês chamado Gilles Deleuze, e depois, nos vídeos posteriores, trabalharemos a teoria da sociedade do espetáculo, também de um autor francês chamado Guy Debord. Então, a ideia da aula de hoje é começar a discutir o tema da sociedade de controle. E para tornar a coisa o mais didático possível, eu gostaria de, num primeiro momento, voltar ao tema central desse vídeo e dos seguintes, que são tendências contemporâneas da biopolítica. E eu gosto de frisar um termo a título de revisão, porque já vimos isso nas aulas presenciais, que é a definição de biopolítica. A biopolítica, ou política da bios, ou política da vida, basicamente ela tem qual objetivo? De transformar a existência humana em um fenômeno político. Por quê? Porque quando eu tiro a existência humana e as suas diversas nuances de um campo estritamente pessoal, do singular, e transformo em um fenômeno político, eu consigo fazer com que essa existência seja uma existência voltada para a preservação de uma ordem social. Uma ordem social que, como já vimos em aulas presenciais, chamamos ela de ordem social mercadocêntrica. Eu até criei um neologismo para isso. Ou seja, é um modelo de sociedade que gira no entorno das práticas econômicas. Então, a partir disso, a gente vai ter um primeiro conjunto de tecnologias de poder que vão surgir aí a partir da segunda metade do século XVIII. Então, sendo bem sintético, o que nós vimos em aulas presenciais passadas? Vimos que, num primeiro momento, aí a partir da segunda metade do século XVIII, início do século XIX, surge o poder disciplinar, que é um poder que vai incidir sobre pequenos grupos e indivíduos e que tem como proposta reconstruir, reformular uma subjetividade, ou seja, da forma como os indivíduos planejam pensar, o agir, o interagir com outras pessoas, o lidar consigo mesmo. Então, essa relação do sujeito com ele mesmo, nos seus pensamentos, nas suas ações, nos seus sentimentos, não é algo que se inicia com ele, mas é um projeto político. E aí, sendo mais específico, é algo que pode ser reestruturado a partir do poder disciplinar. E qual que é o objetivo desse poder disciplinar? Que ao final de um processo de disciplinamento, eu consiga formar um sujeito com um perfil de subjetividade específico. E que perfil de subjetividade é essa? De uma subjetividade dócil politicamente, ou seja, que não questiona a sua realidade, o contexto social, as relações de poder ao qual está inserido, e no mesmo sentido uma subjetividade que seja útil economicamente, ou seja, uma mão de obra apta a gerir riquezas num contexto de capitalismo industrial. Infelizmente, essas riquezas não são em regra para si, mas para um terceiro. Que terceiro é esse? Aquele que detém os meios de produção de riqueza. Então, a biopolítica, ela então quer fazer dessa vida um fenômeno político. Aliado ao poder disciplinar, nós temos um poder regulamentar, ou um poder de segurança, que vai tentar enquadrar os comportamentos populacionais de grandes coletividades a um nível de estabilidade, a um nível de controle que possa ser explorado economicamente. Então, quando a gente pensa, por exemplo, a criminalidade, né? Dentro de uma ótica biopolítica, a criminalidade ela não é totalmente rechaçada ou rechaçável. Se ela for controlada, se ela for colocada em níveis de segurança, ou seja, que eu consiga fazer com que o fenômeno da criminalidade não prejudique outros segmentos sociais coexistindo com esse segmento, se torna rentável, se torna passível de ser explorado economicamente. Então, quando a gente pensa setores como, por exemplo, tráfico de drogas, tráfico de armas,
né? Tráfico de pessoas são setores que atuam num campo da ilicitude, mas que geram grandes montantes de dinheiro, né? São setores extremamente rentáveis. E como eu já disse para vocês em sala, a biopolítica ela não é moralista, ela não é romântica, ela não é, enfim, cristã, no sentido de ter uma preocupação com o ser humano, de preservação da vida ou qualquer coisa do tipo. Na verdade verdadeira, quando a gente pensa em biopolítica, a gente está pensando em algo extremamente pragmático. Como fortalecer os interesses de mercado, como aumentar as possibilidades de ganho, custe o que custar. Então, tem o poder disciplinar no campo da subjetividade, o poder regulamentar no campo das práticas coletivas, das práticas populacionais, tentando manter dentro de limites de segurança, estabilizando para tornar esses fenômenos rentáveis. E temos, por fim, também o poder de soberania, que está ligado à gestão da violência, à construção do inimigo social, racismo biopolítico, né, e a ideia de justificar, no final das contas, uma sociedade altamente estratificada e desigual, não é? Até porque também essa desigualdade, essa estratificação social, ela também pode ser explorada economicamente. Esse foi um resumo bem sintético do que a gente estudou a nível de biopolítica até o momento. E agora a gente quer entender como que qual que seriam as tendências ou qual que é a perspectiva de como a biopolítica ela vai se articular aí a partir da segunda metade do século XX, primeira metade do século XXI. Para isso, trabalharemos com um texto que é pequeno, mas é extremamente poderoso, potente, que é o texto Post-Scriptum sobre a sociedade de controle do Gilles Deleuze. Inclusive, o texto está disponível para todas e todos na plataforma do SGA. E nesse texto, ele vai mostrar essas alterações que o contexto histórico-social provocou na biopolítica, e ela precisou se transformar internamente para se adaptar. Já adiantando, né, a gente vai ver que a principal modificação ela vai se dar no campo do poder disciplinar. E aí isso vai ficando mais evidente, mais fácil de compreender no decorrer da minha exposição. Mas antes de entrar na teoria do Deleuze propriamente dito, eu só queria começar com uma provocação, né, que é até mesmo a ideia do conceito, né, que o Deleuze promoveu, elaborou, que é a ideia de uma sociedade de controle. Por que que eu gostaria de começar com uma provocação? Porque a ideia de controle aqui pressupõe um paradoxo. Por que um paradoxo? Porque ele está mencionando como uma sociedade de controle um modelo de sociedade que seria típico aí da segunda metade do século XX, em especial o século XXI, com o avanço das novas tecnologias, enfim, com a consolidação de uma cultura digital e etc. Então, como falar de controle em um contexto em que nós nos sentimos tão livres? Ou as pessoas nunca usufruíram de uma sensação de liberdade tão intensa como é no momento atual. Então, tentando de alguma maneira organizar essas ideias, para o Deleuze, nós estamos numa sociedade que otimizou, que tornou ainda mais sofisticados os instrumentos de controle, ao mesmo tempo que aumentou a sensação social de liberdade. Então é como se quanto mais eu aumentasse a sensação de liberdade dos indivíduos, mais esses indivíduos são controlados. Pode parecer estranho essa indagação no primeiro momento, mas no decorrer da minha exposição as coisas vão ficando mais fáceis de serem compreendidas. Então, para entrarmos na teoria do Deleuze propriamente dita, eu vou dividir a exposição em três grandes tópicos, que são exatamente os três grandes tópicos que o Deleuze ele estrutura a sua exposição no texto. Então, nós começaremos com a dimensão do histórico, então o contexto histórico que surge essa sociedade de controle. Depois a gente passa para a dinâmica propriamente dita dessa sociedade de controle e termina pensando
como que esse novo modelo social, essa nova configuração de biopolítica se articula em determinados âmbitos da vida em sociedade, como, por exemplo, no campo da educação, no campo da saúde, no campo do mundo do trabalho. Então, começando, né, sem mais delongas, a gente passa então para esse primeiro tópico, que é o tópico do histórico. E aqui eu gostaria de retomar bem sucintamente a história do capitalismo. Então, pensar a história do capitalismo é pensar que esse processo, né, essa forma de acumulação de riqueza, que é típica do sistema do capitalismo, ela pode ser organizada em 3 fases. A gente tem uma primeira fase do capitalismo, que seria a fase comercial, do mercantilismo. Nós temos uma segunda fase, que é do capitalismo industrial, e a terceira fase do capitalismo financeiro. Focando a nossa análise na perspectiva do capitalismo industrial, o que eu gostaria de passar para vocês? Que quando pensamos o capitalismo industrial em relação ao capitalismo comercial, a gente sente que houve um processo de aceleração. Então, você tem uma aceleração da produção de bens de consumo, você também tem uma aceleração de circulação desses bens, uma aceleração de comercialização e por aí vai. Dentro de um jargão da história, a gente diz que esse processo de industrialização que vai além da estrutura física da indústria, mas como uma dinâmica acelerada de produção e acumulação de capital, nós podemos dizer que nessa segunda fase do capitalismo, que tem aí o seu ápice no século XIX, é um momento em que se produz mais, em menos tempo, com maior precisão técnica e com um custo operacional menor. Isso vai fazer com que haja também uma aceleração, uma intensificação da exploração de mão de obra do trabalhador. Esse trabalhador ele vai se ver obrigado a resistir, a se revoltar contra essa estrutura de poder, tamanha exploração, tamanha dominação, e o capitalismo ele vai ficar aí em crise. Né? Ele vai começar a gerar uma série de curtos-circuitos internos, o que faz com que esse projeto de capitalismo fique em risco. Eu estou retomando essa história que a gente já viu em sala, por quê? Porque eu quero mostrar para vocês que o poder disciplinar, que eu expliquei no início do vídeo, bem sinteticamente, ele foi condição de possibilidade, ao ver de Foucault, do capitalismo industrial acontecer. Não existiria capitalismo industrial se não houvesse um tipo de subjetividade, uma forma de organização do psíquico que legitimasse essa estrutura de poder, em que o trabalhador seria extremamente explorado, oprimido, mas se sentiria desestimulado a questionar a realidade ao qual ele está inserido. E aí então vem o poder disciplinar, que começa inicialmente nas prisões, mas que depois se dissemina para as instituições sociais como um todo. A informação que eu gostaria de frisar inicialmente é exatamente essa, a de que o poder disciplinar é uma estrutura de poder que surge como uma resposta às demandas do capitalismo industrial, de continuar existindo, mitigando, enfraquecendo as possibilidades de questionamento, de resistência, de insubordinação a essa estrutura de poder. Chegando no século XX, por sua vez, a gente começa a perceber alterações na dinâmica do capitalismo. Esse capitalismo que era voltado ou que tinha como atividade primordial a atividade da indústria, agora centra-se na atividade financeira, e por isso o título capitalismo financeiro. Basicamente, o que seria esse capitalismo financeiro, ou especulativo, ou também, como alguns gostam de chamar, de monopolista? É uma fase do capitalismo que está voltada para atividades econômicas. Ou dizendo de uma outra maneira, né? O capitalismo financeiro é aquele período do capitalismo em que a principal forma de acumulação de capital, não a única, a principal, está ligada a operações financeiras. Por exemplo, investimento em bolsa de valores, por exemplo, empréstimos, juros, compra de título da dívida pública. Então, seriam essas operações financeiras a principal forma de acumulação de capital.
Como disse, não é a única, ainda temos a atividade industrial, mas ela perde o seu protagonismo nessa terceira fase. O que acontece? Com a fase do capitalismo financeiro, com a chegada do capitalismo financeiro, muda-se toda a dinâmica do capitalismo. Se o capitalismo industrial, para poder otimizar, né, acelerar a atividade econômica, ele era um capitalismo muito de regras previamente estabelecidos, de uma rotina, de um capitalismo mais rígido, ou como veremos no próximo vídeo, né, é um capitalismo muito afeito, muito apegado a moldes previamente estabelecidos, ou ainda usando uma definição deleuziana, né, é um capitalismo muito territorializado, muito fixo no espaço, tempo, que funciona sempre de uma mesma maneira, com rotina, muito estático, muito estável, muito previsível. O capitalismo financeiro, ele é um capitalismo desterritorializado. Ele é um capitalismo fluido, inventivo, criativo, instável, né? É um capitalismo em que você tem uma fluidez e uma maleabilidade que o capitalismo industrial não conhece. E isso, percebam, vão gerar novas configurações sociais, vão gerar uma nova rede de relações de poder e de estados de dominação. No mesmo sentido, se a gente pensa a parte da figura do trabalhador, né, esse trabalhador ele passa por um processo de ultra-precarização. Então, quando a gente pensa, por exemplo, o mundo do direito, né? O mundo do direito, ele está sendo cada vez mais, ele está cada vez mais imerso num contexto de tecnologia, de substituição de mão de obra, por exemplo, de um advogado por um programa de computador, por um aplicativo de celular. Então, percebam que, pensando a partir da ótica do trabalhador, a gente poderia pensar a partir de várias óticas, mas na ótica do trabalhador, você começa a perceber, por exemplo, que entramos numa forma específica de precarização, né? É esse sujeito que está perdendo seus postos de trabalho, que acaba não tendo outras fontes de renda. Então, isso gera uma outra configuração social. E, de novo, num primeiro momento, qual que era, talvez, a conduta primária, né? Ou a conduta esperada desse trabalhador? Se revoltar. Questionar o seu lugar no mundo diante dessa substituição progressiva, paulatina, da mão de obra física pela máquina. Qual que é o lugar desse trabalhador nesse mundo contemporâneo? Então isso geraria uma série de questionamentos, uma série de ruídos nessas relações de poder. E não gera. Não gera por quê? Porque o capitalismo financeiro também, como uma resposta, como uma tentativa de prever e evitar um ruído, né? Evitar com que ele não se tornasse viável. Então você tem aí uma nova tecnologia de poder que vai ser condição de possibilidade desse capitalismo financeiro. E aí eu vou chamar com vocês desse poder de controle que vai formar a sociedade de controle. E aí eu fecho, né, já me encaminhando para o final desse primeiro vídeo. O que eu gostaria de dizer para vocês é isso, que o poder de controle, ele vai ser aí a tecnologia de poder, a forma de articulação desse biopoder que vai, então, tornar o capitalismo financeiro e as suas características peculiares viável e, principalmente, rentável. Já adiantando, para poder fechar esse vídeo, o que a gente pode já entender? Que esse poder de controle, ele é um poder que também vai acompanhar as características do capitalismo financeiro. Então, se o capitalismo financeiro é instável, irregular, inventivo, criativo, não rotineiro, essas mesmas características podem ser aplicadas a esse poder de controle, objeto de estudo do nosso segundo vídeo. Só para poder organizar as ideias e fechar de forma bem amarrada esse primeiro vídeo, o que eu gostaria de dizer para vocês? Eu mencionei no início do vídeo que temos 3 tecnologias de poder: poder disciplinar, poder regulamentar e poder de soberania. E que, na sociedade de controle, as principais alterações vão recair sobre esse poder disciplinar. E o que acontece com o poder regulamentar e com o poder de soberania? Num primeiro momento, eles serão mantidos, né? Eles serão preservados. Contudo,
Com o avançar do tempo, o que a gente percebe é que a tendência é haver uma fusão entre essas três tecnologias, entre o poder de soberania, regulamentar e de controle, que essas três tecnologias elas se fundam a partir de uma mesma forma de manifestação, a partir dos mesmos instrumentos, que não sejam tão distintas entre si. Não que antes elas não atuassem de forma conjunta, sempre atuaram, mas você conseguia ver uma identidade de cada uma delas. E com o avanço da sociedade, a tendência é a fusão dessas três tecnologias de poder. Como isso acontece e as características desse poder de controle, nós estudaremos a partir do segundo vídeo. Muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado dessa videoaula. E eu gosto de frisar o seguinte, caso vocês tenham alguma dúvida sobre esse vídeo e os próximos que irei postar, por favor, anotem essas dúvidas para que possamos tentar tirá-las nos fóruns que serão realizados pelo SGA. Peço especial atenção aos horários e datas que eu já postei para vocês no sistema, para que possamos nos encontrar e possamos utilizar o tempo da melhor maneira possível. Muito obrigado mais uma vez pela atenção e até o próximo vídeo.